Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do MCast. E esse é um episódio muito especial, que já virou tradição aqui na MConf, e reunir as mulheres da MConf para falar sobre o Dia da Mulher, trazer algumas pautas que a gente já vem conversando ao longo das nossas reuniões, dos nossos encontros. E convidamos todas estão por aqui, algumas não estão por férias, afastamentos, outros motivos, mas a maioria está aqui hoje. Daqui a pouco eu vou pedir para as meninas se apresentarem, cada uma, falarem o seu nome, o seu time, uma breve descrição, se quiserem dar também, sobre idade e tudo mais. Eu posso começar? Meu nome é Isadora, sou coordenadora do time de marketing, trabalho na MConf há 5 anos e um pouquinho. Sou uma mulher preta, tenho 25 anos, quase 26 agora. E tô empolgada, acho que gosto sempre muito desse momento, da gente poder conversar entre nós. A gente já faz isso mensalmente, mas é legal poder exteriorizar também algumas coisas e mostrar tanto para o pessoal interno que convive conosco, mas também para o grande público um pouco de como a gente trabalha as coisas também de cultura na MConf. Eu sou a Laura, sou analista de DP aqui na MConf, estou há 5 anos e um mês, mais ou menos. Faço parte do time de diversidade também, junto com a Isa e a Esté. E eu sou muito feliz de fazer parte desse projeto e de estar aqui na MConf também. Oi, pessoal, eu sou a Raquel, eu sou analista de marketing, trabalho na equipe de marketing aqui da MConf há 1 ano e meio. Eu tenho 35 anos e sou mulher, sou uma mãe também e mãe de uma menina também. Então, é bem legal falar sobre essa pauta do Dia da Mulher e acho que não é uma pauta para um dia único, é algo que a gente não tem como não pensar todos os dias da nossa vida, mas é legal a gente se juntar para falar sobre isso. Oi, pessoal, eu sou a Ana Lira, eu sou analista administrativo comercial aqui da MConf, trabalho então no time comercial. Eu tenho 37 anos e eu acho muito legal a gente unir as mulheres aqui para conversar nesse momento, até porque tem pautas, né, assuntos que só a gente consegue se entender de verdade, assim. Então, acho que a gente se sente acolhida aqui e é muito, muito legal poder ter esse espaço aqui. Oi, pessoal. Eu sou a Giane, sou CEO na MConf. Estou indo para o meu 7º ano de MConf. Sou mulher, mãe de 2 meninos. E é ótimo estar sempre com vocês e discutir e falar sobre o universo que estamos inseridas e os desafios que enfrentamos juntas. E é isso. Oi, meu nome é Camila, eu sou coordenadora do RH da empresa, estou aqui já há uns 6 anos, tenho 37 anos. Gosto desse espaço que a gente está criando, do jeito que a gente está construindo, né? Pilares aos pouquinhos, as mulheres estão conquistando os espaços dentro da empresa que antes era completamente masculina. E que bom que a gente pode ter esse espaço para a gente conversar sobre, enfim, tudo que remete ao nosso universo. Oi, gente, tudo bem? Sou a Paola, desenvolvedora e líder do portal. Estou na MConf fazendo 4 anos, agora em março. Já faz bastante tempo, parece que foi ontem que entrei. E é isso, eu fico muito feliz de estar de novo aqui nesse lugar, com essa oportunidade da gente trazer temas que, como falaram, a gente consegue se comunicar entre si e só a gente se entende. É muito bom ter esse espaço de novo, mais essa oportunidade. Oi, gente, eu sou a Isabelle, eu sou do time de design, sou UX. Eu tenho 25 anos, eu tô na MConf há pouco tempo, faz uns 7 meses. E muito legal estar aqui. É meu primeiro M-Talk de mulheres, então uma experiência bem nova e interessante. Então tá, oi gente, eu sou a Sheila, tô na MConf desde meados de 2020, isso dá hoje uns 5 anos e meio, por aí. Entrei no time de suporte na época, depois migrei para frente de dados, então hoje eu sou coordenadora de dados. É uma área muito legal porque interage com todas as outras áreas da empresa e é muito legal também ter esse espaço para interagir com todas as mulheres de outros times. Meu time eu sou a única mulher no momento, então é muito bom também ter essas interações não só de tarefas, enfim, de trabalho de dia a dia, mas poder falar sobre outras subjetividades também, né, que passam pelas nossas rotinas aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, faço parte do time de marketing.
Eu tô na MConf, vai fazer agora um ano, final de fevereiro, e eu fico muito feliz. Esse vai ser meu segundo cafezinho mulheres. O primeiro eu já achei muito especial, assim, pela empresa promover, né, não só essas temáticas, mas essa temática principalmente com as mulheres da MConf, eu acho muito importante e sempre rende muitos assuntos. E fico muito feliz de estar mais um ano aqui com vocês. Então tá, né, nesse episódio do MCast, a gente já fez alguns, como as gurias mencionaram, e a gente já falou sobre diversas pautas. Mercado de trabalho, sobre os desafios, sobre... a gente já fez react de algumas notícias que saíram no mercado, a gente já conversou sobre coisas internas também, de como a MConf lida com a especificidade de ter cargos, muitas mulheres em cargos de liderança e tudo mais. E hoje a gente decidiu fazer algo um pouco mais reflexivo, conversar sobre algumas outras coisas. E a primeira pergunta que a gente definiu aqui foi: quando você se sentiu mulher? Então, que primeira coisa que passa pela cabeça de vocês nesse entendimento do espaço que vocês ocupavam socialmente ou para com vocês mesmas também? Desde criança, eu nunca me senti mulher, né? Porque eu saía de todos os estereótipos de mulher que tinha na época. Eu sempre andava de camisetão, com um monte de guri, amigo. Então, eu nunca me sentia aquela coisa assim, eu odiava maquiagem, falar de sapato, coisa chata. Até hoje eu odeio comprar roupa. Então, esses estereótipos que criaram em torno do que é ser mulher, eu nunca me identifiquei. Então, eu sempre falava, devia ter nascido homem mesmo, porque, afinal de contas, eu não me encaixo nesse negócio. Mas, claro, com a maturidade, eu acabei entendendo que tem milhões de versões do que é ser mulher, né? E hoje eu já, tudo bem, sou, realmente por N outros aspectos, mas eu ainda não sou aquela convencional, aquela coisa assim que a gente vê todo dia, que mulher tem que gostar de papos assim, do que, enfim, a sociedade fala que a gente tem que gostar. Mas o que é ser mulher, né? Então, como é que eu vou... Eu não sei, para poder até responder que eu tenho... Quando é que eu me senti mulher? Então, eu sou super... Lancei a pauta já polêmica. E eu achei ótimo, porque a gente vem, principalmente a nossa geração para trás. Então, nós e pessoas mais velhas que a gente vem de uma geração onde ainda tinha muita repressão pela questão do como se portar, de como se posicionar. Eu lembro que eu era moleca também, na mesma forma como tu está se referindo, e uma coisa que a minha mãe sempre brigou comigo era que eu não podia usar vestido. Porque eu não sabia me portar, eu não conseguia ficar quietinha, eu não era uma criança parada, eu sempre fui muito agitada, muito moleca, eu sempre gostei de brincadeiras que na minha geração eram chamadas de brincadeiras de menino, né? De brincar na rua, de correr rua, de subir em árvore, e que não era incentivada na minha infância que eu fizesse essas coisas. Eu era incentivada a brincar de boneca e não de fazer essas coisas que eram ditas como brincadeiras de menino, que é se sujar. Eu me sujava, e até hoje eu sou um pouco desastrada, me sujava muito, eu subia muito em árvore, eu brincava muito em árvore, eu tinha a minha árvore na frente da minha casa, eu tinha uma praça na frente da minha casa, então eu fui essa criança muito solta, muito de brincar na rua, e eu lembro de ser criticada, mas indo para a pergunta inicial, quando eu me senti mulher, eu tenho 2 momentos na minha vida muito marcantes, que é muito da minha jornada enquanto mulher. A primeira foi quando eu menstruei. Pronto, só nós mulheres conseguimos passar por esse processo, né, de menstruação, essa parte do nosso corpo mostrando ali a parte biológica, né, que é, enfim. E um outro momento muito ligado a isso foi quando eu pari meus filhos. Esses para mim foram marcos importantes assim, onde eu, Giane, me senti muito conectada comigo, assim, com a minha natureza, com a pessoa que eu sou, enfim, da minha história. E eu tenho esses 2 marcos, assim, na minha vida, que quando a Isa lançou a pergunta no canal, eu fiquei pensando que essas 2 coisas me vieram na cabeça de marcos da minha vida,
que foi na minha feminilidade, da minha questão de ser mulher para mim, né? Eu comigo mesmo. Eu tenho um comentário também, quando eu vi essa pergunta e foi feita, eu me lembrei do primeiro momento em que talvez não tenha me sentido mulher, mas no primeiro momento em que eu fui colocada no papel feminino da sociedade. Porque eu tinha 10 anos, eu tinha 9 anos, em 2010. Eu estava na 4ª série, e foi o momento em que foi feito o primeiro comentário sobre o meu corpo. É a primeira vez que eu me lembro de terem me tirado da minha infância, de ouvir aquele comentário e ser tirada da infância e ser colocada nesse lugar de lugar feminino da sociedade, que foi... Duas colegas chegaram em mim e perguntaram por que tu não usa sutiã? E aí, eu sempre fui uma menina muito magra, eu não tinha muito seio quando eu era criança, eu demorei muito para o meu corpo se desenvolver, e aí foi feito esse comentário e eu que não sabia de nada, falei assim, porque eu não uso, não sei por que eu preciso usar. E eu lembro delas falarem, mas tu precisa usar sutiã com enchimento, é o que mulheres têm que usar, meninas têm que usar, tu tá começando a virar adolescente, tu precisa. Eu tinha 9 anos. Eu e a Paola, a gente cresceu na mesma escola. E eu também ouvi esse tipo de comentário, só que ao contrário. Porque eu também me desenvolvi muito cedo. Eu menstruei com 10 anos, o Paulo com 9, eu com 10. E já com 11 anos eu já tinha seios muito grandes, assim. E também eu ouvia muitos comentários. E pra mim parece assim que ser mulher é isso, né? Tu não tem um dia de paz. Não importa como seja o teu corpo. As mesmas pessoas vão te julgar de formas diferentes, assim. Eu ia fazer um comentário parecido com o da Belly, porque quando a Paola falou disso, eu também lembrei de uma situação bem parecida, que no colégio em que eu estudava também aconteceu isso, mas parecido com a Belly. Quando eu estava na 5ª série, eu já tinha menstruado e meus seios começaram a crescer, e tipo, os meninos me deram um apelido por causa disso, assim, e toda a sala passou a me chamar daquilo, tipo, o ano inteiro, por causa disso, sabe? E eu fiquei super incomodada, né? Eu detestava, assim, eu ficava constrangida, mas quanto mais tu se constrange, mais parece que daí as pessoas te chamam pelo apelido que tu não gosta, né? E aí eu lembro que o maior alívio foi que quando eu voltei das férias na 6ª série, ninguém mais lembrava disso e daí pararam de me chamar daquele apelido, assim. Então, algo bem parecido, olha, não é nem um pouco raro. É uma loucura pensar que, tipo, todos os exemplos a gente parte do como o outro, tirando da Gi, que é uma parte muito biológica, que daí, né, muita experiência, né, que não tem como negar. Mas as outras partem muito do olhar do outro sobre nós, né, tipo, como a sociedade nos vê como mulher, e daí a gente tem que amadurecer para entender aquilo. E como as gurias foram falando, eu fui pensando eu pensei em várias coisas quando a gente conversou sobre as perguntas e tudo mais, mas tendo eu lembro muito da minha mãe, assim, de tipo, eu me achava super criança e eu vivia muito tranquila dentro do meu mundinho, assim, até uns 10 anos quando eu menstruei também. Mas eu lembro que uma época eu fiz balé a vida toda, e aí a minha mãe falou, tu não pode mais ir com a roupa do balé eu ia, tipo, eu colocava roupa do balé e eu ia pro clube pra fazer aula. Tu não pode mais, porque era mini saia e roupinha, tipo assim, meia calça e tudo mais. E eu ficava, nossa, mas é tão mais prático, tipo, eu saio, eu não preciso me trocar, eu vou direto. Só que, tipo, eu demorei um pouco pra entender que a minha mãe tá preocupada comigo, porque eu fazia esse trajeto de van e tal, ou de carro com outra pessoa, não com ela, e não dava pra saber o que ia acontecer, né? Tipo, as pessoas são malucas, né? E uma criança andando com pouca roupa é uma preocupação que uma mãe tem que ter com um filho muito pequeno, que é um absurdo, né? Tipo, tu se sente muito inseguro de como tu vai colocar os teus filhos pro mundo, porque tu não sabe como as pessoas vão reagir, ou como as crianças vão tratar ela na escola, por exemplo, tipo, com características físicas, nem se fala, né? Mas essa é a minha primeira percepção, eu acho. Mas era isso, eu tinha falado que eu tinha 9 anos, e aí eu lembro de depois disso eu ter meio que... Eu fui tirada desse lugar de infância, assim, então eu lembro de a partir daí
eu ter preocupações com o meu corpo, inseguranças com o meu corpo, e eu nunca mais parei, assim. Então eu lembro claramente desse ser um momento de dissociação da minha infância para um momento em que eu me coloquei como mulher na sociedade, assim, e eu nem sabia o que era isso, eu não sabia o que significava, eu demorei alguns anos para entender o quanto aquele comentário me invadiu, assim, porque eu não estava preparada para aquilo. Então, foi um momento bem difícil, assim. Eu queria trazer também, de novo, para uma coisa que a Camila comentou na fala dela, sobre estereótipo feminino e assuntos que são estereotipados para mulheres. E assim, quando tu é criança, tu não é considerado uma menina se tu tem brincadeiras que são estereotipadas de meninos, ou se tu não tem assuntos que... Esse é o meu ponto, que a sociedade entende que são assuntos de mulheres, porque são sempre assuntos superficiais. Por que a mulher tem que falar sobre comprar roupa, sobre brincar de boneca? Por que a mulher tem que falar sobre maquiagem? Por que a gente é colocada nesse lugar? Por que o feminino é colocado no lugar da futilidade? Por que a gente não pode ser complexa? Por que a gente não pode ser profunda? Então, isso é uma coisa que sempre me pegou também, porque eu era colocada, assim como a Camila, nesse lugar de a Paola não é bem menininha porque ela não gosta de brincar de boneca, porque ela não gosta de falar de maquiagem quando ela tem 15 anos. Esse assunto que a Paola trouxe é, nossa, pra mim me pega muito, assim, porque às vezes o que a gente gosta de fazer não é nem superficial, mas mesmo assim é visto como superficial só porque é uma mulher que gosta daquilo, sabe? E enquanto um homem, tipo, pode, sei lá, ver um monte de jogo de futebol, decora todos os nomes dos times, dos jogadores, da seleção, do ano, não sei o quê. Isso não é visto como superficial. Isso é o amor ao jogo. Como se o jogo fosse algo super importante. Só vemos e convenhamos, não é tão importante assim também. Não é muito melhor do que a mulher falando sobre maquiagem, sabe? Ou falando sobre seus ídolos pops e K-pop, e novela, essas coisas. Eu tive uma infância, assim, uma vida, até minha vida jovem adulta. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, assim, e eles têm idades bem próximas, então eles eram muito unidos. E acho que todas as experiências, assim, que eu tive durante a minha vida, assim, convivendo com eles, quando eu tinha 12 anos, eu tinha que fazer comida, eu tinha que cuidar da casa, enfim. E percebendo essas coisas, porque que eu recebi um tratamento diferente, porque que eu tinha que fazer coisas diferentes, porque que o meu papel dentro de casa era diferente, até que um dia eu consegui chegar a essa conclusão, porque eu sou menina, eles são meninos. E isso, assim, acho que... Não sei, eu não consigo identificar em qual idade essa ficha caiu, assim, mas acho que é alguma coisa, assim, que sempre esteve ali presente, sabe? Uma coisa que a gente sempre percebeu. E tem muito isso que a Belle falou também de... os meus gostos eram sempre, que idiota, nossa, que bobagem, que bobo. E o deles era sempre assim, eles colecionavam bonequinhos, mas era muito legal, porque os bonequinhos eram super-heróis e tal. E os meus gostos eram sempre assim, tratados dessa forma. Então, e eu acho que isso era dentro da minha casa, mas é um reflexo do que acontece muito em toda a sociedade, assim. Mas eu fico muito aliviada de ver que hoje eu consigo ver na minha filha o desenvolvimento dela muito diferente, assim. O tratamento que ela tem com os meninos, que os meninos têm com ela, é muito diferente. Então, é muito satisfatório, muito saudável ver o jeito que eles se tratam hoje em dia. Eu acho que já mudou muita coisa, assim, em relação a isso, assim, da percepção de menino e menina, enfim, e do tratamento que a sociedade dá para eles também. Então, é muito bom ver que mudou, mas que a gente vai carregar isso para sempre, né? Todas nós, da nossa geração, talvez depois também. Mas que a gente vai carregar essas coisas que a gente passou. E, enfim, coisas piores também, mas eu acho que principalmente isso, assim, a gente se vê no reflexo do outro, assim, do outro gênero, o que a gente passa, e o que é ser mulher através desse reflexo, bem como a Isa falou também, da gente se vê no outro, do porquê que a gente tem diferenças, assim. Essa pergunta eu fiquei pensando, tipo, não tem um momento que eu realmente pensei assim, agora eu me sinto mulher. Porque eu acho que é muito isso, eu comentei ali no chat também, que quase nenhuma experiência é única, principalmente no universo feminino, né? Então, eu com 10 anos, eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que fazer comida, eu já tinha responsabilidades de uma mulher adulta, e eu era uma criança. Apesar de ainda fazer coisas de criança, eu tinha essas responsabilidades. E isso cai muito naquela coisa também que a Paola disse de
tudo que é fútil eles colocam como ser coisas de mulheres, né? Mas é muito contraditório, porque também tem aquela narrativa de que a mulher é muito mais madura que homem. Mas não, é que a gente é obrigada a amadurecer desde cedo, né? A gente é obrigada a ter responsabilidades, a ter mais educação, enfim, mais tudo do que os homens, né? Então, é muito isso. O que eu acho contraditório e triste é que colocam futilidades como coisas de mulheres, mas também colocam que, mas mulher é muito mais madura, mas mulher tem muito mais, né? Isso é muito louco, e também concordo com a Gica Raquel, que a nova geração está tendo um pouquinho mais de sorte em relação a isso, né? Eu percebo que a gente teve uma evolução, ainda que pequena, que ainda tenha muita coisa para evoluir, mas eu percebo que as novas criações, né, das novas mães, dos novos pais de hoje, já vem do reflexo do que passou e de que não quer repetir no próximo, né? Isso é muito legal de perceber também. Comentando isso que vocês falaram antes também sobre estereótipos, né, que são esperados da gente. E eu sempre gostei dos dois mundos, digamos assim. Eu tenho um lado meu muito feminino, que sempre gostou de coisas consideradas femininas, e eu tive um lado muito moleca também. Então eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, né? Minha risada é escandalosa. E eu sempre ouvi que menina não pode rir assim, tem que ser delicada. E minha risada é assim, eu não consegui mudar minha risada, entende? Então eu sofri muitas críticas assim quanto a isso. E, por exemplo, a Gi falou, né, que um dos momentos que ela mais se sentiu mulher foi quando ela pariu os filhos dela. Eu nunca tive vontade de ser mãe, nunca tive. E parece que a sociedade impõe pra gente que se você não é mãe, você não é uma mulher completa, né? Então, isso é uma experiência muito pessoal, como a Gi disse, né? Para ela, esse momento foi sentido dessa forma. E para mim, eu acho que não é nem se sentir mulher, porque eu também não tive um momento específico. Acho que é um processo da gente entender o que a gente de fato é, o que a gente de fato quer e bancar aquilo, sabe? Independente das críticas que a gente vai receber. Então eu não quero ser mãe e eu não deixo de ser mulher por isso. Minha risada é escandalosa e eu não deixo de ser mulher por isso. E eu, por exemplo, sempre gostei de futebol. E aí parece, porque tu ser mulher, tu tem que provar que tu entende de futebol, sabe? Tem que dizer o que é um impedimento, senão os homens não aceitam que tu gosta de futebol. Como tu tivesse que provar alguma coisa ainda, sabe? Então, eu acho que é isso, é a gente se conhecer e assumir que aquilo é a gente e vai ter milhares de pessoas que vão aceitar a gente, gostar da gente daquela forma, e outros que vão criticar e dizer, ela não é uma mulher como deveria ser, e é a gente bancar isso, sabe? Sim, eu fico pensando muito no que a Raquel disse sobre ter dois irmãos mais velhos. Eu tenho dois irmãos, ela tem três, eu tenho dois irmãos mais velhos. E então eu cresci também num lar que era muito imposto para mim que eu fizesse as funções de limpar, porque meus irmãos estavam trabalhando. E daí acho que esse primeiro momento, acho que eu me vi mulher foi nessa revolta, né? De tipo, por que que eu tenho que dobrar as roupas deles, arrumar o nosso quarto, que eu dividia com eles, se eles também moram aqui, sabe? Então, acho que surge muito dessa revolta, primeiramente, assim, quando eu penso, assim, né, do quanto era injusto, assim, por mais que, tá, eles trabalham, mas, pô, eles não vão saber arrumar a casa quando crescerem também, né? Então, eu fico pensando muito nesses primeiros momentos, assim, de embates diretamente, né, dentro da minha casa, assim. E, em segundo lugar, eu fico pensando muito no que a sociedade espera, né? E eu, como uma mulher que gosta de mulheres, acho que isso também foi um momento muito decisivo, assim, de entender quem eu era, como a Ana estava falando, assim, e ver o quanto isso também ia contra a sociedade, né? O quanto eu deveria crescer, arrumar um marido, ter filhos, né? E isso também acho que me fez ter esse outro momento de revolta, assim, de tipo, não, mas eu não quero crescer, arrumar um marido, ser dona de casa, né? Fazer as funções ali e ter filhos, né? Eu quero ser o que eu quero ser, né? Então, eu acho que
Eu cresci muito, assim, também, né, fazendo todas as tarefas, assim, mas eu fico pensando muito, assim, que eu também fui muito moleque, assim, sempre gostei de jogar futebol, então acho que essa parte de crescer com meus irmãos foi muito boa, assim, porque eu fazia todas as atividades que eles faziam, jogava videogame e tudo mais, e hoje eu vejo o quanto isso foi importante para mim, assim, de eu continuar, né, nos esportes, nos jogos, e o quanto, pelo menos nisso, assim, eu agradeço, assim, da minha mãe, ou pelo menos eu não lembro, né, porque tem coisas que a gente esquece, mas o quanto eu fico feliz de, tipo, não me lembrar ou não perceber naquela época, assim, enquanto não era proibido, assim, que, Steph, não vai jogar futebol, não fica aí com teus irmãos, vem fazer outra, sabe? Não tinha tantas essas diferenciações, assim, de atividades, mas dessa parte, assim, mais lazer, né? Mas eu fico pensando muito nesses momentos, assim, né? E o quanto é louco, assim, que a gente tem que seguir, às vezes, uns passinhos, assim, porque senão sai da conduta e tá errado. Para fechar essa pergunta, enquanto as meninas falavam, eu fui pensando em várias situações também. Também tenho um irmão mais velho, então também tive todo esse contexto, assim. Mas é tipo, acho que diferente, talvez, a minha família é muito feminina. Então, tipo, fui criada por mulheres, não, os homens todos foram embora. Então, é o clássico da família brasileira, tradicional brasileira. Então, era para ser uma educação muito mais feminista. E foi uma educação muito mais dentro, com padrões muito, né, já minha família, as mulheres da minha família já tinham quebrado muitas coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo, o mesmo, tipo, eu e meus irmãos e meu irmão dividimos as tarefas. Então, o meu irmão sabe fazer todas as mesmas coisas que eu, a gente fazia, tudo isso não era um problema, mas elas, independente desse tratamento, de que ele tinha que cumprir as coisas, o tratamento com ele, o peso sempre foi diferente. Tipo, meu irmão é perguntado se ele queria fazer as coisas, não, a responsabilidade não era uma imposição como era para mim ou para muitas outras coisas. Então, isso definiu muito como a gente seguiu caminhos completamente diferentes, sendo a mesma educação, as mesmas bases, assim. E, por exemplo, quando a Steph fala sobre ser uma mulher lésbica, eu sou uma mulher bissexual, e quando eu falei isso foi um grande choque, como se isso mudasse quem eu sou, quem eu fui caminhando e fui construindo a cada momento. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui uma pessoa com bom caráter, eu sempre fui uma boa pessoa, mas isso mudava a visão da minha família quanto a mim. E o meu irmão era incrível, porque ele era um homem hétero que ia dar netos, e como se não fosse uma possibilidade para mim. Independente disso, eu poderia escolher não ter filhos. E eu quero ser mãe, independente disso também. Então, a construção social está tão enraizada, principalmente com as pessoas mais velhas, porque na minha família as pessoas são bem mais velhas, minha mãe me teve com 40. Então, a cabeça, ela demora para mudar. Hoje, minha mãe tem uma cabeça muito diferente disso também. Eu acho que ela teria feito escolhas diferentes, teria falado de formas diferentes. Mas a gente também vai cometer esses erros. Já peço desculpa aos meus filhos, que provavelmente errarei, traumatizarei, mas estou tentando ser uma pessoa melhor. E, seguindo para a próxima pergunta, o que você falaria para você criança? Essa é cognitivo comportamental todo. Eu tenho algo que eu falaria para mim, criança. Durma mais, beba mais água, brinca bastante e aprenda a falar não. Porque tu vai ter uma dificuldade muito maior quando tu crescer para poder falar não para as pessoas. Tá, eu acho que esse do aprender a falar não é o principal. Principalmente para mulher. Meu Deus do céu, com certeza. Assina embaixo, Belle. É uma pergunta complicada, hein? O que eu falaria para eu, né, quando eu fosse criança, né? Eu criança. É complexo no sentido que, bom, o mundo me moldou assim, todas as experiências que eu tive me mudaram assim, né? É difícil voltar atrás e falar alguma coisa, mas criança, a gente deveria ser criança, né? Deveria ser aproveitar as coisas de criança. Eu, criança, tive que ser adulta muito cedo, por causa de questões familiares e tudo mais. Então, eu nunca me senti lúdica. Eu nunca me senti criança, parece assim, né? Eu sempre tive que ter preocupações complicadas na infância e eu acho que eu falaria isso. Relaxa mais um pouco, vive mais tua infância,
né? Porque depois não vai ter, a gente vai ser só adulto até o fim da vida. Então, eu falaria isso. Não sei se eu consigo. Tu é incrível do jeito que tu é. Enfim. Pegou pesado. Gente, Jogou baixo? Pega uma TPM aqui, ó. Eu nem tô na TPM. Pega aspectos. Pega uma tem nem TPM. Não, na verdade, eu não tô na TPM. Eu tô mais longe da TPM, mas eu tô alterada hormonalmente. Ah, a gente é mulher. Vamos falar disso. Isso faz parte de quem a gente é do nosso, né? Nosso organismo biológico. Tem a questão hormonal que a gente às vezes fica alterada. Por uma questão hormonal, tem um estradiol, uma progesterona e nem chegamos próximo da... Ainda não tô longe do climatério e afins, que vem uma outra etapa na feminilidade que dá as alterações. Tem umas amigas de 45 mais que, ó, biruta da cabeça. Porque o negócio desregula, nosso emocional vai no pé, a gente fica diferente, a gente fica com outras emoções, com outras características que dá uma bagunçada. Isso é biológico, não tem o que fazer. Somos assim, temos, né? Mas esse aspecto dessa pergunta vai muito... Eu fui criada muito solta, assim, muito livre. Eu não tive esse peso da responsabilidade que a Ká teve, mas a gente tem algumas coisas muito parecidas na nossa infância. E uma delas foi a questão de estar muito sozinha. E de não, na minha infância, e por que isso toca tanto? Já fiz muito tempo de terapia, já trabalhei muito nisso. Gente, façam terapia, muito terapia, para a gente resolver as questões que nos incomodam. Só em terapia a gente resolve. Os amigos são muito bom, muito legal, todos os momentos são interessantes, mas é na terapia que a gente trabalha. A gente trabalha a fundo, a gente trabalha com cuidado. A terapeuta, ela cuida da gente. E eu fiz muito disso. Muito para cuidar da Giane da infância, que se sentiu não amada, que se sentiu não protegida o suficiente, que se sentiu negligenciada. E muito cresci com uma baixa autoestima nesse sentido, por não me sentir amada o suficiente. Eu sei que eu fui muito amada, mas eu não me sentia. Esse é o fato, né? Se fui, enfim. E claro, aí vem aspectos, a gente fala muito de quem foram as pessoas que nos cuidaram, e a gente esquece que eles foram só seres humanos, que eles falharam e que tá tudo bem. E na terapia a gente aprende também a perdoar e ver isso com mais humanidade. A gente tem uma mania ali de colocar os nossos pais como figuras que não puderam errar. Mas eles erraram porque eles são humanos. Eu sou mãe hoje e tenho 2 filhos, no caso, e erro. E vou errar. E é isso. E um dia eles vão estar falando das coisas que eu falhei. De fato vão. Porque não dá, porque somos humanos e a gente vai ter falhas, faz parte. Mas na minha infância, eu diria para minha criança, tá tudo bem, tu é amada do jeito que tu é amada, da forma como eles podem te amar, e tu é incrível do jeito que tu é. É isso, assim, eu fico muito com essa coisa. Não sei se me recuperarei do tu é incrível como do jeito que tu é, porque eu acho que é difícil, para mim é difícil até hoje acolher todas as partes de mim mesma sem o julgamento externo e sobre as coisas que eu julgo de mim mesma. Então eu diria para mim também para essa criança, para Isadora criança, para ter essa calma também. Porque eu também tive que pegar responsabilidades muito cedo e coisas, tive que ser adulta muito cedo e eu fui com tudo nessa. E aí, porque eu precisava, era o que eu tinha que fazer para sobreviver. Mas, então tá tudo bem, me sinto perdoada. Mas, ao mesmo tempo, para respirar com calma que as coisas vão dar certo, assim, de que eu tô ali naquele momento eu estava fazendo o possível para que tudo desse certo, para que eu me tornasse a adulta que eu sou hoje. Então, me perdoar também, de não fui a criança clássica que brincou até tantas idades, que fez todas as outras coisas, mas eu fiz o que eu podia fazer, assim, com tudo que tinha ali em volta. E que o futuro é bem mais legal. Ser adulto é legal também, não é só pagar boleto e as coisas estressantes, tem isso.
Mas tem as coisas legais, a liberdade que tu ganha com isso, o próprio respeito que tu te dá nesse processo, faça terapia. Acho que fazer terapia desde os 9 anos, quando eu era uma criança, fez total diferença em como... Ainda é difícil hoje, não é fácil. Não sou totalmente... Quando eu falo isso, as pessoas acham, nossa, ela vai lidar com tudo muito facilmente. Não vou. Choro com facilidade, passo mal também com facilidade. Mas tenho as ferramentas para poder lidar com o que me é proposto, assim. Eu acho que a terapia é muito importante para isso. E para como eu me enxergo também. Eu ia falar sobre a terapia, porque querendo ou não, é uma coisa que as mulheres procuram muito mais, né, do que os homens. Eles têm uma dificuldade muito maior, assim, de fazer terapia. E falando, assim, disso, da infância, tentando falar sobre, eu acho que a gente se culpa muito por coisas que aconteciam e que a gente era só criança, sabe? A gente só tinha que ser criança. E eu acho que fazer terapia me fez entender isso por coisas que, tipo, até hoje eu me culpava da época em que eu era criança. E isso me fez entender que eu não tenho culpa, não tinha como eu ter nem consciência do que acontecia, então eu não tenho por que me culpar. É ainda difícil passar por isso, assim, e botar isso em prática, mas a terapia me ajudou muito, assim. Que bom ser psicóloga e ouvir vocês darem crédito para terapia, porque a vida toda eu ouvi que quem faz terapia é para louco, né? É louco que faz terapia. E hoje está mudando muito isso, está virando a chave, né? Tem pessoas que nem se relacionam com outros que não fazem terapia, porque realmente é uma coisa muito, sei lá, necessária, né? A gente conseguir entender que a gente vive num mundo onde a gente não está sozinho e que a gente se relaciona com as pessoas e a gente tem que ter a nossa melhor versão com aquelas pessoas, né? Não só também para nós sentirem bem, mas para a gente viver em comunidade, né? E criar os filhos e não trazer tantos traumas para os filhos, porque tu tá em constante percepção das coisas que tu faz e tenta melhorar elas o máximo para conviver bem com as pessoas. Então, que bom que pelo menos as mulheres vão mais atrás. Mas agora eu tô vendo, né, mais os homens fazendo esse movimento também, porque nós também estamos mudando. Então, quando muda um lado, o outro lado também começa a mudar. Então, acho que é importante. É tipo meio que uma função de todo mundo, né? Fazer essa mudança acontecer. Mas é muito legal poder estar num ambiente em que a gente consegue ter espaço para fazer esse tipo de coisa. Acho que nenhuma outra empresa que eu conheço, a gente pararia um tempo do dia, horas pagas, para poder fazer um momento como esse. Assim, acho muito importante. Isso não é uma coisa de a gente faz no Dia da Mulher ou por causa disso, ou por causa de alguma obrigação. Isso é uma coisa que partiu das pessoas que trabalham aqui e também da nossa vontade de estar juntas, de compartilhar juntas. A gente faz isso mensalmente, sempre que pode. Então, gratidão à mãe MConf, às MConfers também, principalmente. E, para fechar, desejos de Dia da Mulher, assim, como vocês veem a data depois de toda essa reflexão, e hoje em dia, em 2026, para as filhas, tipo, para Raquel também, para a Gi, como vocês entendem a data hoje? Eu acho que a gente falou sobre isso, a gente está criando uma geração muito diferente da nossa, até falando de terapia. A Helena já faz terapia, e ela ama fazer terapia. Esses dias ela falou assim, eu fico preocupada com um dia que eu não vou mais fazer terapia com a minha terapeuta, porque eu amo ela. Então, a gente está caminhando para isso, e eu acho que, sim, a gente tem muitos problemas ainda em relação, né, à mulher, enfim. A gente vê muitos feminicídios, por exemplo, aumentando, mas eu acho que a gente não pode recuar nas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente expõe para o mundo enquanto mulher, porque é isso que vai fazer a gente continuar indo e conquistando mais coisas, porque é isso, a gente, enquanto mulher, a gente tem que conquistar as coisas. Para os homens já está tudo posto, mas a gente precisa conquistar as coisas, então a gente tem que sempre seguir adiante, enfim, e transmitir isso para as novas gerações também. Eu tenho uma prioridade na educação dos meninos, que no que eu falo para eles e
ensino tem muitas coisas, mas uma delas é seja gentil e não é não. Seja gentil e não é não. É um princípio assim que se eu sentir que não chegou ali, é o que eu mais bato em cima para que eles entendam isso na questão do respeito do outro. Obviamente, nós estamos aqui tratando numa pauta das mulheres, mas eu sempre levo para a questão de todas as pessoas, de ser gentil. Eles são crianças, o Matheus tem 4 anos, o Matheus responde muito com o corpo, digamos assim, porque criança de 4 anos tem um pouco controle das suas emoções, tá aprendendo. O meu trabalho ensinar e explicar 20 vezes por dia, e é assim, quem tem filhos ou convive com criança pequena sabe que a gente precisa falar a mesma coisa às vezes o tempo todo. E não é não, vai em muitos aspectos, até entre eles, assim. O Lucas tem 7 anos. Quando eles estão interagindo, até tento ensinar nos pequenos momentos. Às vezes o Matheus quer dar um abraço, quer pegar o Lucas e beijar e tudo mais, porque ele quer ajudar de alguma maneira, e o Lucas não quer porque está no momento que ele não quer. E ali naquele momento, não, ele diz que não, tu não pode encostar nele se ele diz que não. E isso vale não só para entre eles, mas para qualquer outro cenário onde uma pessoa queira tocar neles ou eles queiram tocar em alguém e não tem a permissão para isso. Então, não é não e ser gentil. A gente tem que ser gentil com as pessoas e ponto. Isso é uma coisa que a gente briga bastante na educação deles. É isso que eu quero dizer e deixar como mensagem. Para esse Dia da Mulher, assim, cada ano que passa, eu vejo que o Dia da Mulher é menos para mulheres e mais para homens e aliados, assim. E aí como votos de Dia da Mulher, eu desejaria que a gente tivesse mais segurança em primeiro lugar, assim. Eu acho que eu venho estado muito aflorada com isso nos últimos anos, com a questão da minha segurança, da segurança das minhas próximas, das minhas amigas, das minhas familiares. Eu pediria mais segurança e eu pediria mais aliados, assim, para homens que estejam ouvindo isso aqui, que vocês sejam aliados, que vocês não só digam que, Dia da Mulher, Feliz Dia da Mulher, ou que, feminicídio é ruim, vamos todos apoiar mulheres. Que vocês façam, que vocês atuem, que vocês vejam alguma coisa, que vocês denunciem, que vocês sejam presentes, aliados, que estejam na luta. Então, assim, porque a nossa segurança está na mão de vocês na maior parte do tempo. São homens que precisam tomar a decisão de não atacar mulheres. São homens que precisam tomar a decisão de não interromper mulheres, de não colocar mulheres em situações perigosas. Então, a sociedade é patriarcal, vocês têm o poder, infelizmente, vocês têm mais poder do que nós. Então, que vocês, nesse Dia da Mulher e nos próximos dias do ano, que vocês atuem como aliados e façam alguma coisa a respeito. E não só desejem Dia da Mulher e deem força. Falou tudo, ó. Então tá, galera. Isso aí. Eu diria exatamente o que a Paula falou, todos falaram, mas assim, eu diria assim, pra gente, nenhuma mulher se curvar, sabe? Se acomodar, né? Os homens têm que mudar também, mas a gente também tem que começar a se impor sem medo, né? E a gente tem muito medo ainda, exatamente por todas essas questões que acontecem com a gente. A gente é mais vulnerável, eles vão lá e sentam em cima da gente, né? Então, uma das coisas que eu falo para todas as amigas, para todas as, né, pessoas assim próximas, não dá mais, né? A gente já passou do limite, então que todas nós possamos ter coragem para conseguir passar aí por essa transformação que ela está no começo, né? Ela tem muito ainda que avançar. Eu vou ir por um outro caminho, que eu acho que as minhas colegas são incríveis, elas já bateram bem nessa tecla dos homens, eu acho que, e dos aliados, e da sociedade, eu acho que é muito importante, isso é o principal, na verdade. Mas um conselho, um voto, uma esperança que
as mulheres vivam também, sabe? Se divirtam, não se privem de fazer ou ser quem são por causa de alguma imposição, ou por causa de algum homem, ou de qualquer outra coisa. A gente se fecha muito por causa dos relacionamentos, ou pela expectativa da família, ou por como a sociedade, o trabalho, todas essas coisas. Ai, tipo assim, se puder, né? Porque eu sei que tem espaços que a gente não pode, seja livre, assim, para falar, para ser, para viajar, para curtir, para experienciar, porque senão a gente fica cansado, tipo assim, é difícil todos os dias, tipo assim, do ambiente mais acolhedor possível já é difícil, então imagina os outros, assim, se cuidem, assim, segurança em primeiro lugar, mas também sejam vocês mesmos e vivam, sabe? Independente dos outros. Então tá, muito obrigada, meninas, por terem participado. É sempre um prazer estar com vocês e poder construir isso junto com vocês. Sou muito mais feliz de trabalhar com vocês e de construir isso em conjunto. Desejamos um Dia da Mulher legal para todas as mulheres. Então, que elas vivam, aproveitem esse dia da forma como quiserem. Para os aliados, escutem também esse podcast, enviem para os amigos, eu acho que faz muita diferença também dentro dos espaços de vocês, se vocês contribuírem com a causa também, porque homens falam com homens e são escutados mulheres por homens. Então, apresentem esse tipo de conteúdo também para eles, para vocês verem outros pontos de vista. E muito obrigada, até o próximo episódio.